Fala, nação! Bora ficar por dentro de tudo sobre o Mengão antes desse jogão decisivo contra o Fluminense no Maracanã. É a primeira partida da final do Carioca e o Flamengo entra em campo como visitante, enquanto o Flu é o mandante desse duelo de arrepiar. Já fortalece aí! Deixa o like e comenta aqui embaixo o seu palpite para esse clássico. Você acredita que o Mengão vai largar na frente e sair com a vitória hoje? Comenta aí! Agora sem mais enrolação. Bora pro vídeo. Muito boa tarde, gente boa! Tá começando um Globo Esporte especial, afinal de contas, o dia é especial. Hoje é dia de Fla-Flu, gente, o primeiro jogo da decisão do Campeonato Carioca 2025. Logo mais, Maracanã vai receber mais um grande Fla-Flu e o Globo Esporte está esquentando esse jogo para você. Claro, você vai ver esse jogo ao vivo na Globo, né? Depois de Mania de Você, tem Fla-Flu ao vivo na Globo. Bom, no Globo Esporte tem reportagem especial com o Canóbio, mais um gringo conquistando o coração tricolor, tem jogado bem o Canóbio. Tem reportagem especial falando de Luiz Araújo, que deve ser, inclusive, a opção do Felipe Luiz para entrar no lugar do Bruno Henrique, que está fora desse primeiro jogo da grande final. Luiz Araújo, inclusive, tem feito golaços, né? E também dois convidados muito especiais que tem uma história muito bacana no Fla-Flu. Eu vou começar agora acionando a nossa reportagem. Vamos fazer o seguinte, vamos lá pro Ninho do Urubu, centro de treinamento do Flamengo, conversar com o Ricardo Lai. Ô Lai, primeiro passa pra gente aí qual deve ser a escalação do Flamengo para hoje. Fala, Escobar, abraço pra você, boa tarde a todos. É preciso a gente reforçar, né? Já que é clássico, o rei dos clássicos, como o torcedor do Flamengo gosta de falar, né? O Bruno Henrique tá fora hoje, lesão na coxa direita. A boa notícia pode ser a presença do Danilo entre os jogadores relacionados. E vamos já pro campinho, né? Pra saber essa provável escalação do Flamengo, com o Rossi no gol, o Wesley na lateral direita, o Alexandro na lateral esquerda e a dupla de zaga com o Léo Pereira e o Léo Ortiz. Aí no meio de campo, o Pulgar, o De La Cruz e o Arrascaeta. E mais à frente ali, Gerson, Plata e o Luiz Araújo, né? O Flamengo que chega à sua sétima decisão, melhor dizendo, seguida de Campeonato Carioca. Foi campeão em 4 das últimas 6 oportunidades, perdendo 2 justamente, né, para o Fluminense. É o Flamengo que venceu o ano passado, Nova Iguaçu foi campeão, quer buscar, né, o título mais uma vez, começando hoje à noite no Maracanã, Escobar. Pois é, Lai, e o Felipe Luiz está fazendo um trabalho espetacular no Flamengo desde que assumiu. Só quem venceu o Flamengo do Felipe Luiz esse ano foi o Fluminense, né, cara? Aliás, não perdeu. Justamente o Fluminense, Escobar, o rival aí. É justamente o Fluminense, o único time que conseguiu vencer o Flamengo do técnico Felipe Luiz, né? Foi em outubro do ano passado, o Felipe Luiz recém havia assumido o comando do Flamengo, era o terceiro jogo dele, né? Já um clássico Fla-Flu. A situação, né, na época era o seguinte, o Flamengo estava na caça aos líderes do Campeonato Brasileiro. É verdade que o Botafogo estava um pouco mais distante, enquanto o Fluminense lutava para se afastar, né, da zona de rebaixamento. E aí no clássico Fla-Flu, o Fluminense venceu por 2-0, gols do Lima e do Arias, né? O Felipe Luiz, à época, disse que foi uma derrota dura, até porque 3 dias depois seria o segundo jogo da semifinal da Copa do Brasil contra o Corinthians. Aí de lá pra cá o Flamengo conquistou a Copa do Brasil, neste ano a Supercopa, por isso que o torcedor brinca, né? O título, né, são 2 títulos e uma derrota. Tem mais títulos que derrota o Felipe Luiz no comando do Flamengo. Estamos aqui ainda no entorno do Maracanã, faltando 9 horas. A bola rolar, já alguns torcedores do Flamengo já têm passado por aqui, falado com a gente, de camisa rubro-negra. O jogo começa às 9h30 da noite, não tem vantagem para ninguém. São 2 jogos, o primeiro hoje, o segundo domingo às 4 horas da tarde aqui no Maracanã, com o mando de campo do Flamengo. Hoje o mando é do Fluminense. Se houver 2 resultados iguais, 2 empates ou uma vitória para cada lado pela mesma diferença de gols, o campeão vai sair na disputa por pênalti. 31 mil ingressos vendidos antecipadamente, já deve ter subido um pouco mais esse número, isso foi da parte da manhã. O árbitro vai ser o jovem Yuri Elino Ferreira da Cruz. O Flamengo tem 38 títulos, enquanto que o Fluminense tem 33 de campeonato estadual. Nos últimos 6 anos, essa vai ser a 5ª final entre Flamengo e Fluminense. Cada um ganhou um bicampeonato. Flamengo em cima do Fluminense 2020, 2021 e o Fluminense em cima do Flamengo 2022, 2023. A única derrota da era Felipe Luiz foi no Campeonato Brasileiro do ano passado para quem?
o tricolor carioca, 2-0, dia 17 de outubro, aqui mesmo no Maracanã. O Fluminense, então, é uma pedrinha na chuteira do Flamengo. Tem sido assim. Eu fiquei de trazer as duas prováveis escalações, lembrando que no time do técnico Mano Menezes, a grande novidade será a volta do Thiago Silva. Já voltou durante uma parte do jogo lá em Volta Redonda, mas para adquirir ritmo de jogo. Hoje é a Vera, ele vai ser o capitão da equipe. Falta saber quem vai ser o companheiro dele, Ignácio ou Freitas. Outra dúvida no Fluminense é na lateral direita. Não se sabe quem é o titular atualmente, Guga ou Samuel Xavier. Samuel Xavier era o titular até o início do Campeonato Carioca. Provável escalação no Fluminense, Fábio no gol, Guga ou Samuel Xavier na lateral direita, Thiago Silva, o capitão da equipe, Ignácio ou Freitas e Fuentes, meio de campo com Otávio, Martinelli e John Arias, e na frente Serna, Cano, que quer ser o artilheiro do Campeonato Carioca, tem 6 gols, e o Canóbio. Já no Flamengo, o grande desfalque é o atacante Bruno Henrique, artilheiro do time na temporada com 5 gols, está fora com uma lesão muscular na coxa direita, fora desse jogo e provavelmente fora também da grande decisão de domingo. Luiz Araújo deve ser o seu substituto. O Michael e o Everton Cebolinha também dificilmente terão condições de ficar até no banco de reservas. Provável escalação do time de Felipe Luiz, Rossi no gol, o Wesley que está pendurado, se receber o cartão amarelo hoje não joga domingo a grande final, Léo Ortiz, uma dúvida, Léo Pereira ou Danilo, que não joga 2 jogos, mas está à disposição, e o Alexandre na lateral esquerda, meio de campo com o Eric Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, e na frente o Plata e o Luiz Araújo. Voltamos aos estúdios. Boa, Cícero, passou então pra gente aí as prováveis e vai ajudar bastante na hora de fazer já o nosso cara a cara, comparando então os jogadores. Obrigada, Cícero, boa sequência e a gente já coloca o Cano e o Luiz Araújo, né, os destaques então, pelo menos comparando aí o setor ofensivo, o Cano com 10 gols em 12 jogos, o Luiz Araújo participando ali de 6 gols em 9 jogos, né, com 4 gols e 2 assistências. É verdade que na primeira participação do Cícero, se a gente for olhar já comparar elenco, estágio do trabalho, ânimo, etc. A gente sabe que o Flamengo vive um momento muito especial. Mas a derrota do Felipe Luiz, nesse período aí, foi exatamente para o Fluminense, Breida. Exato. Cícero definiu bem. O Fluminense tem sido a pedra no sapato do Flamengo, não só do Felipe Luiz, mas nessa sequência em que o Flamengo consegue se organizar financeiramente. Desde 2019, o Fluminense é o único rival local que realmente competiu todos esses anos contra o Flamengo, ou de igual para igual, ou mesmo com menos força, conseguindo ali ser um rival incômodo. Então esse aspecto da rivalidade aflorada nos últimos anos conta muito no Fla-Flu, mas conta também a favor do Fluminense o fato de saber lidar com a sua inferioridade. Não é um abismo, como tem um abismo entre Vasco e Flamengo hoje, mas ainda assim o elenco do Flamengo é superior, o investimento do Flamengo ainda é superior, o que faz com que, naturalmente, o Felipe Luiz tenha opções melhores que o Mano Menezes, que sabe também lidar com essa contingência, lidar com o que os seus jogadores podem entregar. E nesse Fluminense, o Mano Menezes conseguiu encontrar um equilíbrio legal, desde a chegada do Otávio, que é um jogador mais de marcação, primeiro volante, o meio-campo se estabilizou. Ele conseguiu uma boa solução, não tendo meias, né? O Ganso fora, Renato Augusto, o Lima, o Arias tem funcionado muito bem com o articulador. E nas pontas, jogadores que não são necessariamente brilhantes, mas que têm entregado gols, eficiência lá na frente, mas principalmente marcam bastante. Então hoje, mais uma vez, o Serna do lado direito e o Canóbio do lado esquerdo serão muito exigidos no comprometimento defensivo para fechar os lados do Flamengo, principalmente o lado direito, que é muito forte com o Wesley, mas tem jogadores com essa característica de marcar muito, de fazer pressão lá na frente, e isso incomoda um time que gosta de ter a bola como o do Felipe Luiz e de fazer inversão para pegar as laterais descobertas. Então o Fluminense, nesse aspecto, soube se cercar muito bem para competir, no mínimo, de igual para igual com esse Flamengo superior. Porque o Fla-Flu do fase inicial foi muito ruim, né? Horrível. E eu não lembro, mas era um Flamengo que estava reserva, não estava? Mais ou menos. Eu acho que era mais ou menos. Eu não lembro se chegou em cima da hora. Pega aí. Mas era o terceiro jogo do Felipe Luiz ainda, né? Não, tô falando agora. Mas o terceiro jogo do time sob o comando do Felipe Luiz. Era isso daí. Agora eu não lembro exatamente se ele poupou. Acho que em cima da hora ele deu uma mesclada. Não, e foi um jogo que estava muito quente também, lembra? Tava um calor danado, ele deu uma mesclada assim. Hoje é diferente, né? Não, completamente diferente. Até pelo horário, por exemplo. 9h30 da noite é final de campeonato. 0-0
no dia... Eu acabei de clicar e perdi o dia, mas tudo certo. Deixa eu ver as escalações aqui, ó, das equipes. O Fluminense foi com um time normal. O Flamengo tinha alguns... Mas tinha Pulgar, tinha Alexandre, tinha Léo Pereira, Bruno Henrique jogou, Gerson, Plata, Michael. Que era um time bom, então. Tinha o Everton Araújo jogando. Isso. Wesley, tinha os caras jogando mesmo. Acho que o ponto principal do que o Breler falou é um embate que eu tô curioso para ver. É o Fuentes, né, o lateral esquerdo, com o Wesley. O lateral direito do Flamengo, porque os dois têm cara... O Wesley, né, entrega também defensivamente, mas é um cara que também é uma das principais armas ofensivas do Flamengo. Ele se transformou o corredor direito com o Gerson trazendo para dentro e o Wesley justamente atacando a profundidade, né, a linha de fundo ali. Só que o Fuentes também é um cara muito ofensivo pelo lado esquerdo do Fluminense, é um cara que está chegando muito ao ataque também. Então eu quero saber como vai ser esse enfrentamento também ali do Wesley com o Fuentes. Então vamos fazer esse enfrentamento, não necessariamente dos setores que se... que aí um vai bater com o outro, né? A gente vai por posição mesmo, tá? Então, véspera de clássico, quer dizer, véspera não, né? Dia de clássico, a gente já vai pro nosso querido cara a cara, que tal? Bom. Olha, já começa uma belíssima disputa entre Fábio e Rossi. Lembrando que o Fábio fez uma defesa espetacular naquele 0-0. Não foi, Geilson? Fábio. Então, tem a questão aí que é... Fábio. Vale ressaltar que o Rossi tomou um gol, se eu não estou enganado. Mas é porque aí a bola não chega nele. Era o ponto que eu ia chegar. Calma. Calma. Porque a bola não chega. Um sistema defensivo mais equilibrado, então o Fábio é mais exigido. Então eu vou no Fábio também. Já temos 3 votos aqui. Fábio, a única coisa que o Rossi bate o Fábio é o jogo com os pés. Vai lá, Mari. Aqui vai todo mundo no Wesley, né? Aí não tem discussão. Tem nem conversa, né? Não. Aqui tem conversa. Não, aí tá conversa. Hoje, eu vou logo no hoje. É hoje. O jogo é hoje à noite. Léo Ortiz. É que a história do Thiago Silva é tão grande que não dá para ignorar. O currículo, fico com o Thiago Silva. Ferrou. Não, eu voto no Léo Ortiz. E eu voto no Thiago Silva. Eita, e agora, hein? Porque mesmo que eu entenda hoje, obviamente, não sou louca, hoje, mas é que o Thiago Silva é o Thiago Silva. Sim. Mas lá em Minas tem isso, né, Mari? Preferência dos mais velhos. Isso. Então... Thiago Silva. Deu Thiago? Deu Thiago. Vocês têm certeza? Bruno, é que depois a gente vai votar em Ortiz é o tudo. 10 da zaga, Geilson. Não, eu dei o meu voto. Não, eu sei, eu também. Então, aí sacanearam a gente também, né? Botando o Léo... bota ali com o Léo Pereira. Mas é o Léo Pereira. Não, mas é isso, ué. Votei. Eu que clico. Deixa eu falar. Porque depois eu acho que a gente vai votar muito mais no Flamengo do que no Fluminense. Então você tá fazendo média? Não, eu tô equilibrando. Não, mas não é pra equilibrar. Mas o meu voto é Thiago Silva. Eu dei meu voto, mas tô tentando convencer o outro. Outros argumentos. Nisso daí, desculpa, não vai convencer, não. O Douglas, o nosso editor fluminense, disse Thiago Silva. Claro. Sugeriu o Thiago Silva. Vamos lá, Fuentes ou Alexandre? O Alexandre voltando, né? O Alexandre voltando. Você tem elogiado o Fuentes, Geilson. Sim, não é de hoje. Surpresa. Boa surpresa mesmo. E o Alexandre tá voltando agora. O Alexandre, obviamente, muito mais seguro. Fico na dúvida, sendo muito sincero, pensando aqui. Cara, pelo aspecto defensivo, eu vou ficar com o Alexandre. Também. Alexandre. O Alexandre entrega nas duas. O Fuentes ainda tem problemas defensivamente. Agora, aí... Bom. Peraí, deixa eu subir aqui. Bom, agora a gente tem, então, como primeiro volante o Otávio ou o Eric. Breler. Eric Pulgar. Ele voltou a jogar o melhor dele, não voltou? Tanto que agora vai estar correndo aí para renovar. Eu vou de Pulgar também. Menção honrosa ao Otávio, hein? Sim. Deu jeito no meio-campo do Fluminense. A gente tem o Martinelli contra o Nico. Porque um é o famoso ideal do De La Cruz, era muito fácil botar no De La Cruz, né? Então, Mas o Martinelli não tá no melhor dele também, tá? Então. Não é de hoje. Oscila muito, não é de hoje. Eu vou com o De La Cruz também. Vou com o De La Cruz. Mesmo pra mim, aí o De La Cruz também não... Você tá falando, foi mais pelo voto de eliminação? Tem um que é difícil porque os dois estão jogando muito. Tem um difícil que é que você tem que... Exatamente, é isso daí. Você votou no Nico? Não, os dois votaram no De La Cruz, eu votei. A gente pode empatar. Vamos empatar. Não. Só pra tumultuar. Quem que o Dalvinhas vota? Você quer tumultuar? Vai pra essa disputa, essa então. daí agora eu esquece. Então... Essa daí, a Mari já se escondendo ali. O nosso editor fluminense votou no De La Cruz também. Essa daí... Nossa. Quer que eu... Eu... Quer que eu já vá logo?
Eu vou votar no... Quer que eu vá? Eu vou votar no Arias. Então, quer que eu vá? Vai. Eu voto no Arias. Rapidinho. Atenção. Corta nele ali. De novo. Por favor, resposta completa. A resposta completa é que o Arias, para mim, é o principal jogador do Fluminense, disparado, e em determinado momento ele fica sobrecarregado de tudo, ele faz tudo. Ponta direita, ponta esquerda, meia central, e diferente do Flamengo, que o Arrascaeta ainda consegue ser salvo enfim, tecnicamente jogos abaixo, ele consegue ser salvo pelos outros. Então, eu voto no Arias. Se safou. Vai. Eu tentei fazer essa Vamos lá, pelo grupo da pelada do... Mas vai acontecer, do Jailson. vai acontecer. Eu tentei já, pelo já. grupo da pelada, tá bom, irmão? Se eu nem Ele deu a conheço. 10 pro Arias. Vai Ele acontecer tirou a de 10 novo. do Arrasca e depois Eu pensei assim, o fecha. Arias. O grupo da pelada do Jailson vai matar ele. Sabe quem vai me mandar mensagem? Se já não tá mandando, Ismael. Você tá deixando. Ele não se levar perdoa. pelo Já momento, votei no hein? Gerson, tá? É. Você votaria no Arrascaeta? Arias. Ué? O Canóbio tá bem, né? Mas é Luiz Araújo. Eu vou de Luiz Araújo. Luiz Araújo, né? Mais jogador. E a aqui Cano, não, acho que aqui é o Cano, não tem Cano. nem conversa. E Felipe. Viu? Tá fácil. Felipe. Essa reta final deu pra acelerar. Até Como é que ficou? Ficou equilibradinho. Compensou, Até que foi Mari? equilibrado, pô. Tá equilibrado? Fábio, Wesley, Thiago Silva e Léo Pereira. Verdade que a gente queria colocar Thiago Silva e Léo Ortiz, certo? Certo. Eu colocaria o Léo Pereira e o Léo Ortiz. Alexandro, Pulgar, De La Cruz, Arias, Gerson, Luiz Araújo, Cano e Felipe Luiz. Bom time, hein? 2, 3, 4 jogadores do Flu. Ficou equilibrado. Ficou equilibrado. Ficou. Vamos Até que ficou, sim. Ficou... Não, até que deu Claro, menos... né? O Thiago tem esse peso todo aí, né? Vocês votaram no peso do Thiago, que é importante também para uma decisão, né? Só queria saber se o rubro-negro que hoje tem cornetado o Arrascaeta se trocaria pelo Arias. A baita pergunta. Jamais. Como é que é? Não mexe no Mas Arrasca. a história... Se estão reclamando do Arrascaeta, troca ele pelo Arias? Não. Aí, tá vendo? Dúvida. Quem vai substituir o Bruno Henrique? O Luiz Araújo aparece como o candidato mais provável, mas o Felipe Luiz tem ótimas peças e ele pode promover alguma surpresa. O importante é que seja um jogaço que você acompanha aqui na Band. São duas forças que, quando se enfrentam, tanto o Fluminense quanto o Flamengo, fazem partidas marcantes. O Fluminense do Mano Menezes é a única derrota imposta na carreira bem curta ainda do Felipe Luiz, mas muito vitoriosa como técnico. Então tem vários ingredientes para a gente ficar querendo ver esse jogo, Rona. E a gente aqui cantou logo no começo do ano que o Flamengo era uma equipe a ser batida e agora faz jus, né? Porque o Mano vem com força total aí para cima do Flamengo, com um ataque leve, rápido, o Cano que adora fazer gol, o Canóbio também, se apresentando muito bem, o Arias e o Lima, quer dizer, o ingrediente está todo pronto aí para dar um Fluminense, viu? Mas não dá para desenhar do Flamengo. Como é que é? Você acha que o Fluminense é favorito? O Fluminense é o franco atirador aí, porque o Flamengo é o time a ser batido. Então o Flamengo que... A responsabilidade é do Flamengo? Com todas as peças, com tudo, o Flamengo tem aquele como é que fala? Aquele time que sabe que em qualquer momento pode vencer. E se entrar com esse pensamento, o Fluminense pode fazer a diferença. Você entendeu como é que funciona? Não, eu acho então, que a final tá agora... Aqui, ó. E são dois jogos. Esse é bom fazer uma vantagem. É. Se alguém tiver uma vantagem no confronto de hoje, vai chegar de uma maneira muito mais pesada, muito mais forte para a decisão. E o Flamengo é o time que vem encantando até agora. Ganhou a Supercopa do Brasil do Botafogo. Quando trouxe seus titulares para o Campeonato Carioca, fez toda a diferença, nadou de braçada. E a equipe que, na minha opinião, é apontada ainda como o melhor elenco do país. Não, sim, sem dúvida nenhuma. E você até falou do Bruno Henrique também, dessa peça fundamental no time do Flamengo, mas o Felipe vai arrumar outra peça para colocar no mesmo nível. Mas quem sofre mais é quem está do lado de fora. Quem está dentro do campo vai saber fazer a diferença, porque esse time do Flamengo é o time a ser batido por todos, pelo Fluminense, pelo Corinthians, pelo Palmeiras, pelo São Paulo. Mas todos esse ano aqui é um franco atirador aí.